Rui, é um gosto estar aqui contigo hoje a falar sobre temas que me são muito caros, particularmente caros, numa cidade de que gosto muito e que me acolheu em muitos projetos da minha vida. O Porto é, de facto, uma cidade especial, uma cidade com uma ligação histórica à indústria muito relevante. Uma cidade particularmente criativa, eu diria, que foi capaz de utilizar conhecimento, cultura, ousadia para lançar um conjunto de projetos que a afirmaram sempre no panorama nacional, mas não só, como uma cidade onde se faz bem e se faz com ambição. Mais recentemente, o Porto construiu uma imagem forte e julgo que muito consistente enquanto polo tecnológico. Instalaram-se aqui um conjunto de empresas que têm vindo a crescer e julgo que a transformar a cidade, a comunidade e a economia. Um primeiro comentário era: como vês isto? Como é que isto aconteceu? Qual foi a chave, o segredo para que o Porto tivesse feito este caminho tão exuberante que tem feito nos últimos anos? Gonçalo, antes de mais é um prazer reencontrar-te depois deste ano estranho e é um prazer estar contigo ao vivo. Tens sido de facto uma das pessoas que tem apostado na cidade e a cidade não esquece, mas também sei que, como empreendedor que és, o fazes não apenas por amor, mas também e por paixão, mas também pela convicção que tens e que eu partilho, que o Porto é hoje um ecossistema interessante para quem quer investir nas áreas tecnológicas. E o mérito tem a ver com a história da cidade, tem de facto a ver com esta história quase de geração em geração. O Porto foi sempre uma cidade muito empreendedora, muito inovadora. É claramente uma cidade burguesa, uma cidade em que não herda coisas, mas que as produz e que as transforma. A burguesia do Porto foi sempre isso. É isso que tem a ver também com esta forma que o Porto tem de ser irresoluto, uma cidade que nunca está contente com o que tem, que está sempre a questionar o que é, e isso é base, no fundo, do empreendedorismo e desta forma que o Porto não se conforma com aquilo que é, quer ser sempre mais alguma coisa. Mas o mérito principal, e eu lancei há pouco um livro em que abordamos esta matéria, quando nós olhamos para aquilo que é a complexidade das nossas empresas e da economia, nós temos em Portugal duas macro-regiões, claramente, uma macro-região Lisboa e uma macro-região Porto e toda a sua envolvente, em que eu chamaria, para ser mais generoso, o Noroeste Peninsular. Hoje há uma macro-região no Noroeste Peninsular. Aquilo que nós verificamos é que a complexidade aumentou muito a norte nos últimos anos. E não é um fenómeno antigo, não é um fenómeno do tempo da EFTA, nem sequer da entrada no euro, é mais recente. E a razão principal é que quando nós olhamos hoje na região norte para o investimento em ID, mais de 50% é das empresas. O que é uma coisa absolutamente paradoxal, quando nós comparamos com anos atrás, em que o investimento em ID era muito baixo a nível nacional e era quase todo do Estado. Isto quer dizer que as empresas compreenderam que têm que entrar nessa forma de complexidade do seu produto para criar mais-valia, e isso está-se a repercutir exatamente na forma como depois as empresas se articulam no ecossistema. É um bocadinho como a flor do lótus, ela depois começa a flutuar porque o pH da água lhe permite flutuar e por causa exatamente desta ligação à investigação, aos centros tecnológicos que existem na cidade e depois aquilo que tem sido a academia e o papel que a academia tem feito. Para não falarmos noutra, a Faculdade de Engenharia do Porto é hoje seguramente uma das, eu diria, um dos pilares desta estruturação da cidade à volta de um conceito diferente do que era anos atrás, em que se articulava por outras formas. E de alguma maneira estamos a tentar também aproveitar aquilo que é a reconstrução da cadeia de valor europeia. Este é um tema que me é particularmente caro. A Europa, com exceção da Alemanha, mas mesmo a Alemanha cometeu esse erro durante muito tempo, pareceu abdicar de ter uma cadeia de valor estruturada e hoje
E aliás, sabes bem, porque trabalhas com alemães, eles hoje têm muito esta concepção de que há uma territorialidade na cadeia de valor que é importante, e o Porto, de alguma maneira, apesar de ser uma cidade pequena, consegue ser um elo dessa cadeia. Um dos desafios para nós podermos promover e continuar a promover um desenvolvimento tem que ser um desenvolvimento competitivo, um desenvolvimento criativo, ousado, dentro do nosso ecossistema empreendedor. É precisamente encontrar as cadeias de valor certas e estimularmos aquilo que é necessário para que essa articulação das cadeias de valor de facto possa acontecer. Sabemos que não basta as empresas procurarem o sítio onde devem entrar, é preciso que haja condições, é preciso que haja o contexto certo para que isso possa acontecer. Como é que tu vês isso e como é que uma cidade como o Porto pode definir estratégias para facilitar esse processo, para nos integrarmos melhor no que está a acontecer nas macro-regiões, designadamente na Europa, como referias, e para que nós possamos tirar partido do desenvolvimento que acontece em outros mercados que são mais exuberantes e que podem, de facto, utilizar as nossas competências e o que estamos a fazer, as nossas tecnologias e por aí fora. O fundamental é nós percebermos que não nos basta ser fornecedores dessa cadeia de valor no sentido tradicional do termo, porque se quisermos ser fornecedores, em última análise, aquilo que vamos exportar é o recurso mais valioso que temos, que é a mão de obra especializada. Aquilo que nós pensamos, e acho que a cidade percebe isso muito bem, é como é que nós convencemos os outros que este recurso que nós temos, que é um recurso que não é estático e que é móvel, porque ele exporta-se facilmente, é fácil para os nossos filhos irem trabalhar para a Inglaterra ou para a Alemanha, é relativamente fácil. Como é que nós conseguimos convencer aqueles que detêm capital de investir aqui em vez de investir lá? Essa tem sido o grande desafio. E, naturalmente, no passado, aquilo que as cidades faziam e os países faziam, os Estados faziam, e de alguma maneira ainda fazem em alguns setores, é através de vantagens fiscais. Tradicionalmente, aquilo que se procurava era, pela via da fiscalidade, atrair investimento. Este não é um instrumento fácil para uma cidade utilizar e também não é muito conveniente. E não é conveniente porquê? Porque é facilmente replicável por qualquer concorrente. Qualquer concorrente irlandês consegue facilmente ir buscar ou dar um maior benefício fiscal. E, portanto, aquilo que nós julgamos enquanto município, e aqui só posso falar enquanto município, o que é que nós precisávamos fazer? Em primeiro lugar, mostrar a cidade. E mostrar a cidade hoje é muito diferente de mostrar as pontes bonitas que temos, ou a Casa da Música, é tentar mostrar que esta cidade é uma cidade que, ao mesmo tempo, é uma cidade confortável, porque as pessoas fazem escolhas e as empresas fazem as escolhas também que as pessoas querem, e depois que é uma cidade interessante. E quando eu digo interessante, é interessante para as pessoas e é interessante para as empresas. E esta articulação entre o confortável e o interessante, em que cada um de nós valoriza uma coisa e o outro valoriza a outra, mas valorizamos as duas ao fim e ao cabo, é quase um gin tónico, em que é preciso água tónica, é preciso gin, em doses diferentes para cada um de nós. É isso que depois faz com que a cidade consiga atrair este investimento e, ao mesmo tempo, consiga sediar aqui não apenas já aquilo que são as nossas competências, mas também as competências que chegam. Ou seja, a ideia de que a cidade é uma cidade, em termos sociais, suficientemente cosmopolita para quem cá chega não se sinta muito tempo estranho. Esta forma de transformar em portuenses aqueles que cá chegam e que ao fim de uns meses começam a perceber a cidade e começam a assumir-se como proprietários da cidade, porque cada um de nós é proprietário de um pouco da cidade. Essa é de facto a forma que nós vamos conseguindo levar a água ao nosso moinho, com muitas dificuldades, naturalmente, para as empresas endógenas, porque quando nós olhamos e comparamos a estrutura das nossas empresas com as empresas noutros países europeus, o que é que nós verificamos? Por um lado, verificamos ainda
uma grande dificuldade das empresas ganharem escala. Há, de facto, uma dificuldade em as empresas, nomeadamente muitas startups, ganharem dimensão crítica, mas mais do que isso, em encontrarem fontes de capital. Há um problema, de facto, na economia portuguesa e na estrutura da economia portuguesa. E é aqui que o próximo passo, principalmente depois desta fase de pandemia, tem que ser encontrar instrumentos de recapitalização das empresas que não seja através do recurso às fontes bancárias tradicionais. Isso é um aspecto em que nós temos estado a trabalhar, em ver até que ponto é que as cidades podem, elas próprias, arbitrarem esta dificuldade com que nós hoje estamos confrontados e que é muito diferente de outros países. Repare, nós chegamos aqui ao lado, à Galiza, e percebemos que é muito mais fácil refinanciar uma empresa na Galiza, da mesma dimensão, com a mesma vocação, do que aqui. Porque, de alguma maneira, nós, para acentuar crescimento nesta área tecnológica, naturalmente precisamos do quê? Precisamos de investigação e desenvolvimento e de toda essa parte mais tecnológica e de recursos humanos, claramente. Depois isto cria empresas, portanto, e as empresas precisam de duas coisas. Precisam da parte institucional, próxima, de preferência, e cá não temos, não somos uma capital, portanto não temos a parte institucional forte, há um conjunto de instrumentos institucionais que nós não temos, e o município que tenta é de alguma maneira suprir esta carência e depois o financiamento. E este triângulo virtuoso é que nós temos que tentar construir, faltando-nos ainda esta dimensão na parte do financiamento que permitiria a algumas das empresas alavancarem o seu investimento mais rapidamente. E ao alavancarem o investimento iriam elas próprias investir uma parte disso em ID e isso irá criar um círculo virtuoso. Mas isso é um processo que demora tempo, não se consegue em 3, 4, 5 anos. Fala-me do financiamento. O que fazer, então? Como julgas que pode ser complementado, tornado mais forte ao nível da cidade, o acesso a financiamento para as startups ou para as empresas que aqui se queiram instalar e crescer? O que é que achas que se pode fazer? Eu acho que, pelo menos temporariamente, e não conhecendo ainda exatamente quais vão ser as competências do Banco de Fomento, principalmente com os instrumentos financeiros que vão chegar de fora, creio que seria interessante encontrar aqui uma fórmula de entrada temporária no capital das empresas, um pouco como aconteceu na Alemanha a seguir à Segunda Guerra Mundial, com a fundação do KfW, desse banco, que no fundo cria quase ações preferenciais que permitam às empresas resolver alguns dos seus problemas imediatos de liquidez. Estamos a falar aqui em ser, claramente, temos que fazer escolhas. Tem que se escolher empresas que antes da pandemia estavam bem. Esta é a primeira fase. Ou seja, isto não pode resolver o problema das empresas que já na altura estavam mal. E, de alguma maneira, tem que haver aqui algum instrumento que permita reforçar a capacidade de gestão das empresas. Um dos aspectos que se nota mesmo também nesses campeões ocultos, nas empresas de média dimensão, muitas vezes elas têm bom produto, têm boa ideia, têm mercado, mas têm ainda deficiências de gestão que ainda não estão resolvidas. E esta capitalização teria que ser um instrumento que acompanhasse também alguma intervenção na gestão, naquilo que as empresas não dominam bem. Uma empresa tecnológica formada muitas vezes por pessoas ligadas às engenharias, essas pessoas muitas vezes não estão suficientemente capacitadas para o momento em que, com um crescimento rápido, precisam de se refinanciar. E portanto, teria que haver aqui uma dupla função. Permitir uma recapitalização através de um instrumento, que era um instrumento temporário, permitiria participar nas empresas e depois sair, e em que poderia participar o Estado, e podiam participar as cidades, e podiam participar associações empresariais e indivíduos, e ao mesmo tempo haver aqui alguma complementaridade na gestão do crescimento rápido. A gestão do crescimento rápido é das coisas mais difíceis de resolver numa empresa. Porquê? Porque quando uma empresa tem crescimento rápido, aquilo que ela quer é aperfeiçoar a sua capacidade produtiva. E ao aperfeiçoar a sua capacidade produtiva, muitas vezes esquece que também tem que reforçar
a outra parte que é componente de gestão, principalmente em modelos de diversificação e de internacionalização, em que se confrontam com, muitas vezes, mercados completamente diferentes, com panoramas até completamente diferentes do ponto de vista da legislação. E creio que aí se teria que fazer alguma coisa. É surpreendente perceber, por exemplo, em alguns setores em que o país se desenvolveu, principalmente na área das energias renováveis, que quantas empresas que eram fornecedoras desse setor desapareceram pelo caminho. E quando eu olho para algumas dessas empresas e a forma como a vida lhes correu mal, suspeito que tenha sido mais pela incapacidade de gerir o crescimento acelerado. Que se uma empresa cresce à razão de 1 dígito por ano, é relativamente fácil a empresa ir ajustando a sua gestão. Quando começa a crescer à razão de 2 dígitos ou 3 dígitos por ano, como algumas crescem, é muito fácil sucumbirem subitamente, entrarem em colapso exatamente porque a gestão e a finança não acompanharam a produção. Um aspecto que referiste e que me julgo muito relevante é a atração, a formação, a retenção de talento. Nas indústrias de que falamos e que nos interessam, esse é um desafio cada vez mais importante. Referias há pouco, e parece-me que com muita pertinência, que a maneira como a cidade se apresenta a quem a vive, ou a capacidade da cidade de viver em nós, faz toda a diferença para que nós queiramos não só estar naquele sítio, viver aquele sítio, mas também sentirmos-nos desafiados, motivados, estimulados na nossa criatividade e na nossa ousadia, que basicamente é o que se liga à inovação e ao empreendedorismo, para que, de facto, possamos ser a matéria de que as empresas depois precisam para crescer e para triunfar. E a minha pergunta era a seguinte: achas que é a cidade que molda a criatividade e a ousadia de quem a vive? Ou será quem vive hoje na cidade que molda a forma como a cidade se apresenta, aquilo que ela é, aquilo que ela coletivamente faz? Como é que vês esta inter-relação? Eu acho que isto resulta da cidade no sentido das pessoas. Acho que uma das grandes dificuldades de que as cidades encontram hoje é que cidades como o Porto, que viveram momentos difíceis e que estiveram durante algum tempo estagnadas, corremos o risco sempre da cidade interpretar que o fenómeno de gentrificação pode, de alguma maneira, perturbar os locais, perturbar a tribo dominante. E esse é um discurso muitas vezes feito. E é um discurso que não pode ser confrontado apenas pelo poder político dominante na cidade. Ou seja, não é o Presidente da Câmara, não sou eu que consigo convencer as pessoas que o facto de, numa determinada rua em que viviam 100 famílias, passarem a viver 120 e as 20 não serem da tribo dominante, ou seja, não serem portuenses, que isso resulta num benefício e não resulta num malefício. Aquilo que nós temos que encontrar de forma, através das políticas públicas, é, de alguma maneira, persuadir e convencer a população. E isso não se consegue convencer enganando, porque nós só conseguimos enganar durante algum tempo, depois já não se consegue enganar mais, porque se o produto não é bom, também não consegues enganar os teus clientes. É convencer que, apesar de tudo, esta estruturação que está a ser feita é bom para todos. E assim, de alguma maneira, contrabalançar o medo da gentrificação, porque as pessoas têm receio da gentrificação, e perceber que, ao contrário, que uma cidade como o Porto tem que ter esta capacidade de fazer seus aqueles que vêm de fora, e que os que vêm de fora se vão habituar a viver cá. E este é um trabalho em que se liga muito àquilo que nós temos feito na cultura. A grande aposta do Porto na cultura, e
como sabes, foi a grande aposta que nós fizemos há 8 anos atrás, era exatamente por isso. Porquê? Porque a cultura é o cimento disto tudo. A cultura numa cidade é o cimento que permite que a cidade não tenha medo de gentrificação. Porque a cidade, se tiver uma cultura forte, uma cultura intelectualmente crescida, se estiver a puxar pelos seus cidadãos, esse cimento dá para todos, agarra todos. A cidade não tem medo de ser estrangeirada, porque o perigo da gentrificação é estrangeirização da sociedade. É transformar a cidade num produto, numa Disneylândia qualquer. E acho que nós temos tentado fazer isso, injetando permanentemente novas componentes na cultura, o que atrai todas as pessoas, de todas as classes sociais, aquela ideia que nós temos da cultura em expansão, a cultura que chega a todo lado, em que o cidadão passa a ser muito mais do que espectador, passa a ser também ator, e ao ser ator, de alguma maneira sente que domina o seu destino, porque é isso que nós fazemos em palco. Portanto, nós dar palco aos cidadãos através da cultura, principalmente numa cidade que tem tanta atração para gente nova hoje com os estudantes, essa é a forma de evitar a contaminação. Há cidades, como todos nós sabemos, que começam a ficar contaminadas pelo ódio ao estranho, pela repulsa relativamente aos estrangeiros, acharem que só vêm para cá porque somos baratos, ou porque o café é mais barato, ou porque a cerveja é porreira. E se nós conseguirmos trabalhar isto, conseguiremos, apesar de tudo, o desenvolvimento harmonioso e, ao mesmo tempo, conseguimos congregar quem cá chega mais rapidamente, porque a cultura, de facto, é um fator muito diferenciador na cidade. Houve uma mudança muito radical na maneira como nós trabalhamos, como sabemos. O trabalho remoto tornou-se uma prática corrente e disseminou-se brutalmente. Provavelmente este era um caminho que nós iríamos fazer de qualquer forma, mas fizemos de forma muito, muito rápida. Isso muda muita coisa. E pode, inclusivamente, ser um desafio na tal perspectiva que falávamos há pouco, da retenção, da atração de talento, porque, na verdade, hoje existe a expectativa de qualquer poder exercer a sua atividade profissional em qualquer lado. E, por outro lado, as cidades têm tendência a despirem-se de alguma forma. Nós podemos ficar no nosso canto, no nosso porto de abrigo e fazer lá uma parte da nossa vida, designadamente a vida profissional. Isso pode ter um impacto muito grande na maneira como as cidades funcionam. O que é que parece que vai acontecer? O que é que vês? Que perspectivas tens para Porto, para a cidade e para a sua região, num contexto em que estamos a assistir a tão profundas mudanças na forma como vivemos? Bom, aquilo que está a acontecer é curioso, porque nós vivemos um tempo da apneia, em que praticamente tudo parou. É quase um filme de ficção científica, em que de repente fica tudo mais ou menos congelado, mas ao mesmo tempo houve outras coisas que aceleraram e que já eram inevitáveis. E o aspecto do trabalho remoto já era previsível, havia muita gente que o anunciava, só que ele foi acelerado por esta circunstância. E quando nós falamos com vários agentes, e nós próprios, enquanto gestores de uma estrutura que tem mais de 3.000 trabalhadores, aquilo que ficamos com a convicção é que, pelo menos em algumas atividades, há algumas atividades que não podem ser feitas a partir de casa, mas que houve muitas atividades que, através do trabalho remoto, em termos de produtividade, que isso aumentaram a produtividade. A pergunta que se coloca é se esse fenómeno é um fenómeno durável, ou seja, se em termos comportamentais, essa alteração que se verificou é depois sustentável por um prazo longo. Há quem pense, por exemplo, que a razão pela qual o trabalho remoto demonstrou maior produtividade foi o facto das pessoas não terem mais nada para fazer, porque não podiam sair de casa. Ou seja, porque se pudessem sair, provavelmente o trabalho remoto não teria tido a mesma produtividade. Depois tem muito a ver com a forma de socialização, ou seja, em grande parte das atividades humanas que nós fazemos, em empresas, em teatros, em câmaras municipais, nós precisamos de
precisamos de ter o relacionamento humano, não apenas com a pessoa que está ao nosso lado. É um relacionamento é um relacionamento indispensável. Não são apenas as crianças que sofrem por estar a estudar em casa, as pessoas que estão em casa também sofrem. É evidente que se não tiverem mais nada para fazer, não tiverem o colega ao lado com quem vão fumar um cigarro ou tomar um café, provavelmente durante um tempo vão produzir mais. Mas a questão é o que é que se vai perder a seguir. Vão perder individualmente, vão perder em termos depois de pequenos grupos, progressivamente, e depois as cidades vão-se naturalmente transformar. Se nós ficarmos todos em casa e pudermos empenhar tudo aquilo que fazemos a partir de casa, se comprarmos tudo a partir de casa e nos vierem a entregar a casa, a cidade tal como nós a entendemos desapareceu. Ela passa a ser, no fundo, muito parecida com os eremitas. Já acha que isso pode ser um risco? Isso pode acontecer? Acho que não. Achas que esse desafio... Eu acho que o que vai acontecer é que, com a resolução da crise pandémica, as pessoas vão ter uma vontade descontrolada até de socializar. Já se começa a notar. Pessoas que, até há um mês atrás, não estou a falar dos negacionistas, estou a falar de pessoas com comportamentos normais relativamente ao risco da pandemia. Aquilo que eu verifico no meu círculo de relações e de amigos é que subitamente as pessoas querem voltar a viajar, querem voltar a ir às compras, querem voltar a ir à antiga padaria, querem voltar ao café porque têm saudades de encontrar a pessoa que costumavam encontrar a tomar café, querem calcorrear as ruas. E ir trabalhar tem muito a ver também com isto, ou seja, o ir trabalhar, a pessoa também não sai de casa, não tem uma varinha mágica que sai de casa e passa a estar no emprego. A pessoa durante o seu percurso, pode ser maior ou pode ser mais pequeno, vê um conjunto de coisas e assiste a um conjunto de coisas que não pode assistir a partir de casa. Não, o Facebook não lhe vai resolver isso, nem o Instagram. E, portanto, eu estou convencido que nessa matéria vai haver um regresso à antiga normalidade, com ajustamentos. Os ajustamentos serão quais? Os padrões de consumo, esses já estão afetados e não vão recuperar, através de coisas como as plataformas de e-commerce e tudo o que isso representa. E depois com uma outra coisa que me parece absolutamente óbvio, tem sido a questão da sustentabilidade. Tem estado um bocado esquecida pela pandemia, mas ela está lá e eu acho que ela vai acordar subitamente. Ou seja, eu acho que nós vamos assistir e viver um mundo diferente, com maiores preocupações de sustentabilidade, e essa sustentabilidade vai passar também por uma forma de integração diferente com o espaço público. Nós fizemos umas experiências, por exemplo, de abrir o espaço público mais ao uso dos peões, das pessoas a pé, da circulação das crianças. Esta reclamação do espaço público eu acho que vai ocorrer nas cidades fortemente. É curioso que refiras isso porque, de facto, eu acho que há uma relação muito óbvia hoje na construção de ecossistemas criativos, ousados, ambiciosos, e tudo tem a ver com a sustentabilidade. E isto porque, na geração mais nova, este é um assunto que os preocupa. Isto é o que eu sinto e parece que é prevalente em todas as comunidades, em todas as regiões. E, portanto, falar de inovação, empreendedorismo, ecossistemas ousados, criativos e estimulantes, competitivos, em indústrias que se baseiam em conhecimento, é também a falar em estratégias de sustentabilidade. Falar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, falar no triângulo economia, social, ambiental. Que respostas pode o Porto dar? Como é que se pode afirmar neste âmbito? Há a ambição de ser o Porto uma cidade exemplar a este nível? Como olhas para isso? Certamente na sustentabilidade social, em que acho que o esforço que vínhamos fazendo, e não vem do meu tempo, vem antes, acho que o Porto tem sido uma cidade em termos de sustentabilidade social que tem apostado imenso. Basta pensar em termos índices como a habitação social. Nós temos cerca de 12%, 13% da nossa população a viver em habitação social. A nível nacional é menos de 2%. 13%, se nós procurarmos um país europeu, encontraremos a Finlândia.
Portanto, aqui isto demonstra que, de alguma maneira, esta formatação da cidade do Porto já vem de longe, isto não foi feito nos últimos anos. É verdade que temos investido mais do que se investia, mas apesar de tudo, há um caminho que vem sendo feito, mas agora a aposta na sustentabilidade social vai ter um dramatismo maior. E tem um dramatismo maior, desde logo, porque o envelhecimento da população, que em Portugal é particularmente complicado, porque não há um rejuvenescimento, não há mal nenhum em nós ficarmos mais velhos, há mal em não haver mais novos, portanto vai haver aqui um problema, isso vai colocar um grande stress na cidade, vai obrigar a cidade a mudar a sua estratégia, não apenas em habitação, em questões como transportes, em questões como fornecimento, vai obrigar a cidade a ter, em termos de cuidado de saúde, um compromisso maior, em que já não vai ser através dos grandes hospitais, vai ter que ser através do Small is Beautiful, através de pequenos centros de saúde que ofereçam serviços diferenciados. E aí acredito que o empreendedorismo social vai ter aqui uma enorme margem para crescer. Portanto, essa é uma área. A outra parte tem a ver com a sustentabilidade ambiental, porque a geração da Greta vão ser os nossos próximos turistas. Isto não é uma coisa... Este tempo, eles também cresceram durante este tempo, não fomos só nós que envelhecemos. E, portanto, o que vai acontecer é que as pessoas, quando voltarem a querer fazer o turismo, ou irem para cidades, ou irem viver para cidades, elas vão ser muito mais seletivas, elas vão ser muito mais exigentes, elas vão questionar muito mais. Vão questionar muito mais como é que nós tratamos o lixo e como é que nós tratamos de questões da mobilidade e como é que tratamos dos espaços verdes. E, portanto, aí essa é claramente o fator diferenciador. O fator diferenciador das cidades, provavelmente no tempo mais próximo, nós não conseguimos adivinhar por muito tempo, mas vai ser isso. Isso, ao condicionar também, desde logo, aquilo que vai ser a retoma do turismo e a retoma e a procura que as pessoas vão ter, esta procura incessante que eu prevejo que surja, vai ser uma procura muito seletiva. As pessoas vão querer ter a certeza que o sítio onde vão é um sítio em que, quando chegam ao quarto do hotel e ligam a luz, que aquela luz, por acaso, não está a combustíveis fósseis. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado. Foi um gosto. Foi um gosto.